guys! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os pronomes em inglês, the pronouns. E o que significa pronome, pronoun? Bom, tanto em inglês quanto em português, o nome é bastante sugestivo. Porque nós temos aí pro mais nouns, pro mais nomes. E pro vem do latim e significa no lugar de. Então nós temos aí no lugar de substantivos, no lugar de nomes. Então, substitui substantivos, substitui nomes, que é justamente a função dos pronomes. Os pronomes substituem substantivos justamente para evitar repetição. Então, ao invés de ficar falando Tati is a teacher, Tati teaches English classes, a Tati é professora, a Tati dá aulas de inglês, ao invés de ficar repetindo Tati, 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 eu posso apenas trocar por um pronome. No caso, o pronome she, que é equivalente ao nosso pronome ela no português. Tati is a teacher, she teaches English classes. A Tati é professora, ela dá aulas de inglês. Muito melhor do que ficar aquela repetição do nome. Mas cuidado ao usar os pronomes para evitar confusões. Use pronome apenas quando estiver claro para o interlocutor de quem você está falando. Seja porque você já mencionou antes, seja porque de alguma forma o interlocutor sabe do que ou de quem você está falando. Por exemplo, aqui, Tati is a teacher. Eu já mencionei Tati aqui. Então, o she está bem claro aqui que está retomando o Tati. Aí o meu interlocutor, quem está me escutando, sabe que o she se refere a Tati. E outras situações também, por exemplo, ela é legal. Pode ser que eu não tenha mencionado antes quem é o ela, mas eu estou ali apontando. E por isso o meu interlocutor sabe de quem eu estou falando. Aí tudo bem. Então é só ter bom senso para evitar confusão, que nem a gente faz no português. Bom, então vamos colocar isso em prática, essa substituição de substantivos por pronomes. Então vamos lá. Temos aqui essa oração. Caroline loves Nick. A Caroline ama o Nick. Se quisermos substituir Caroline por um pronome, qual seria? Bom, nós temos que levar em consideração que Caroline é um substantivo em sua categoria e sujeito em sua função sintática, A gente sabe que Caroline é um substantivo próprio, só que isso é categoria. Função sintática é o quê? Função sintática é aquilo que o elemento está exercendo na oração especificamente, Numa oração específica. Então, nessa oração específica aqui, Caroline é o sujeito, Caroline é subject, o verbo love é o predicate verb, predicado verbal, Porque demonstra aí o ato de amar. Então, ele é o foco ali do predicado. E Nick é o objeto direto, Porque o verbo love é transitivo. Quando você ama alguém ou algo, Então, precisa aí de um objeto, no caso, objeto direto. Mas tá, o que interessa para nós aqui é a função de Caroline, que a gente quer substituir o Caroline. Ele tem função de sujeito. Sujeito é o que exerce o ato, que é foco da oração. O foco da oração aqui é o ato de amar. Quem exerce é o sujeito Caroline, certo? Então, por isso que é o sujeito. Então, para substituir Caroline, nós vamos usar o pronome adequado para substituir substantivos que fazem papel de sujeito na oração. E quais são os pronomes adequados, portanto? São subject pronouns. O nome já sugere isso. Subject pronouns, pronomes sujeito. Mas, Tati, eu nunca ouvi falar de pronome sujeito no português. Isso porque aqui a gente tem um nome diferente, muito mais complicadinho, que é pronomes do caso reto. Muito mais complicado, Então, vamos ficar aqui entre nós só com o pronome sujeito, subject pronoun, que é muito mais sugestivo, muito mais fácil de associar. Mas é a mesma coisa. Qual desses pronomes aqui que a gente vai usar para substituir Caroline? Bom, nós temos que considerar que Caroline, quando a gente fala Caroline, estamos falando de quê? Eu, você, nós? Não, a gente está falando de um terceiro no singular e feminino. Então, vamos usar o pronome e sujeito correspondente. Meio aqui, terceira pessoa singular, meio. Não, é porque o meio aqui está errado. Esse aqui, third singular female, está certo. Então, esse aqui, she, é o pronome she, o adequado para substituir Caroline, que faz papel de sujeito. Então, nós temos aqui, Caroline loves Nick. A oração normal sem substituição. Substituindo, she loves Nick. A gente vê que agora é um pronome que está exercendo a função sintática de sujeito, tudo certo. É por isso que tem que ser um pronome adequado.
Se o substantivo que ele vai substituir for um sujeito, a gente tem que substituir pelo pronome sujeito adequado. Bom, agora vamos trabalhar outra substituição? Bora lá! E usando a mesma oração. Nessa mesma oração, Caroline loves Nick. Se eu quiser substituir Nick agora, substituir Nick por um pronome, qual pronome seria? Bom, nós temos que considerar que Nick é um substantivo em sua categoria e ele é um objeto em sua função sintática. Tá? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Função sintática a gente só vai saber olhando a oração. Agora a categoria não. A gente pergunta, Nick é o quê em categoria? É um substantivo próprio. Porque a categoria é uma coisa mais permanente. Já a função sintática a gente só vai saber se tiver a oração ali para a gente poder verificar. Tá? Então aqui, verificando, a gente vê que Nick é o objeto direto. A gente já tinha comentado antes, só que o foco antes era o quê? Era no Caroline, no sujeito. Agora é no Nick, no objeto. Então, nós vamos ter que usar um pronome adequado para substituir substantivos que fazem papel de objeto na oração. E que pronomes são esses? São os object pronouns. Exatamente, pronomes objeto. Ah, Tati, em português não tem esse nome. Pois é, a gente tem outro nome, igualmente complicadinho, que é pronome oblíquo. Então, pois é, gente? Vamos ficar aqui com o pronome objeto, object pronoun entre nós, que é muito mais fácil, de você associar. Bom, então nós vamos substituir por um deles. Qual deles? Bom, quando nós falamos Nick, nós estamos falando de quê? Eu, você, nós? Não, estou falando de um terceiro no singular e no masculino. Então, vamos olhar o pronome adequado. É esse aqui? Não, primeira pessoa, não é? Segunda, não é? Terceira, singular. Opa, pode ser esse meio masculino. É esse aqui. É o him. Tá? Então, a gente substitui pelo him. Caroline loves Nick. A oração sem substituição. Caroline loves him. Caroline o ama. Aqui, então, nós vamos ter o him. É um pronome agora que está fazendo o papel de objeto direto, mas tudo bem. Por isso, reforçando que a gente tem que pegar um pronome que seja adequado. Se o substantivo estiver fazendo papel sintático de objeto, nós vamos pegar um pronome objeto, um object pronoun. E Tati, se eu quiser substituir os dois, tanto Caroline quanto Nick, eu posso? Pode sim, sem problema. Ao invés de Caroline loves Nick, posso falar she loves him, sem problema nenhum. Mas, reforçando, tem que tomar cuidado para usar os pronomes apenas quando você tem certeza que o seu interlocutor vai entender de quem você está falando. Que nem no português, a gente fala ela o ama, a gente fala assim, orações com vários pronomes, mas só se a gente já tiver mencionado antes, ou se por outra forma o nosso interlocutor entenda de quem nós estamos falando, certo? Então, cuidado para não gerar confusões. Bom, então, recapitulando, os pronomes, substituem substantivos para evitar a repetição. Só que a gente não pode ficar substituindo substantivos por pronomes de maneira aleatória. Não, tem que usar o pronome adequado para tanto. Os subject pronouns são os adequados para substituir substantivos que fazem papel de sujeito na oração. Já os object pronouns, eles são os adequados para substituir substantivos que fazem papel de objeto na oração. E, claro, tem outros pronomes por aí, mas isso já vai ficar para outro vídeo. Vou deixar aqui abaixo na caixa de descrição o link para você poder acessar e conhecer o nosso curso. E é isso, gente. Kisses and bye bye!